Eu amaldiçoo, trete a Maria e sua vida, mente, memória, fígado e pulmões misturados, e suas palavras, pensamentos e memória. Assim, ela será incapaz de falar sobre o que estiver oculto. Hoje é mais um dia de Gabrieloween. Sim, Gabrieloween. Se você assistiu o meu vídeo do ano passado sobre Halloween, vai saber que Gabrieloween é porque o meu nome é Gabriela. Se fosse Whindersson, seria Halloweenderson, certo? E hoje o vídeo vai falar sobre as terríveis tábuas de maldição. Tábuas ou placas de maldição eram bem comuns no mundo antigo. Era uma espécie de livro do arraso da época. Que os deuses sambem na sua cara e que a sua bunda caia e que você passe a vida inteira comendo pizza com colher, sua paquita do capeta. Essas placas ainda podem ser encontradas por arqueólogos nos lugares mais estranhos. O conteúdo delas pode ser amplamente vago ou incrivelmente específico. As motivações? Políticas, econômicas e também emocionais. E elas iam desde simples pedidos de vingança até complexas estratégias para espalhar dor e sofrimento. Quase 2.000 placas já foram encontradas na Grécia, Itália, Egito, Inglaterra e alguns países do Oriente Médio. Geralmente escritas em grego, elas eram confeccionadas em folhas de chumbo bem fininhas. Depois de gravada a maldição, elas eram dobradas, enroladas ou até mesmo perfuradas com pregos. Então elas eram enterradas em túmulos ou sepulturas, jogadas em poços, isoladas em santuários subterrâneos, pregadas nas paredes de templos ou até mesmo nas paredes de casas de banho. Algumas das placas descobertas em Atenas, por exemplo, referem-se a disputas judiciais. Nelas, o amaldiçoado em questão teria um péssimo desempenho no tribunal, enrolaria a língua, não falaria coisa com coisa, ficaria zonzo e assim por diante. Outras incluíam magias de cunho erótico, magias contra ladrões, magias para os negócios ou até mesmo para um bom desempenho no campo esportivo. No Egito Antigo, os chamados textos de execração aparecem por volta da 12ª dinastia, listando nomes de inimigos em bonecos de barro ou de cerâmica. No reino de Amatos, no Chipre, uma curiosa maldição foi encontrada. Na placa, também feita de chumbo, é possível ver um desenho que se assemelha a um homem segurando uma ampulheta com a mão direita e os dizeres: que você sinta dor no pênis cada vez que fizer amor. O que torna essa placa ainda mais interessante é que ela foi confeccionada no século VII depois de Cristo, ou seja, Idade Média, pleno cristianismo. Então é claro que a confecção dessas placas nessa época era muito incomum. Mas aparentemente ainda havia um resquício de politeísmo. Por muito tempo, os habitantes dessa ilha cultuaram Afrodite, a deusa do amor, a divindade que dá aos seus mortais e imortais favoritos os mais lindos presentes. Mas experimenta não cair nas graças dela, como fez a sua nora Psique, por exemplo. Experimenta e vê o que acontece. Mas sabe o que eu acho mais peculiar nessa placa? A moça ou o moço em questão fez uma maldição para que o pênis doesse e usou na mesma frase fazer amor. Mas pensando bem, até que essa pessoa foi boazinha, viu? Porque se fosse eu não ia falar pra doer não, eu ia mandar cair. Cerca de 130 placas foram encontradas na cidade de Bath, na Inglaterra. A cidade, que durante o Império Romano foi conhecida pelas casas de banho, abrigou muitas placas referentes a roubos de pertences enquanto as pessoas relaxavam em uma dessas casas. Os pedidos de maldição eram feitos à deusa Sulis Minerva. Na antiguidade, era muito comum a junção de divindades. Isis Afrodite, Amon-Ra, Sulis Minerva é uma delas. E por que Sulis Minerva? Sulis é a deusa das águas termais curativas e Minerva, a deusa da justiça. Logo, numa casa de banho, nada mais justo do que juntar as duas para punir os ladrões, sacou? Termas, justiça. E como aconteciam esses roubos?
Se você já visitou um spa, sabe que hoje em dia tem armários com chaves que proporcionam mais segurança, mas ainda assim não impedem todos os roubos. Eu já vi casos de roubo em spa. Naquela época era ainda mais complicado, porque os pertences ficavam numa espécie de escaninho, umas prateleiras que tinham lá só para deixar sem ficar trancado e a pessoa ia tomar o seu banho. Então o que faziam? As pessoas que tinham condução iam com o escravo junto para a casa de banho e daí o escravo ficava lá de olho nos itens enquanto a pessoa tomava banho. O problema é que às vezes esse escravo tirava uma soneca, às vezes era subornado para liberar os pertences, então também não era uma coisa extremamente eficiente. Logo, eles precisavam dessas placas de maldição para punir o ladrão caso o roubo fosse bem sucedido. E esses pedidos eram bem intensos. Ao deus Maglus, eu ofereço o malfeitor que roubou o manto de Servandus, Silvester Roimandus, que ele o destrua antes do 9º dia, a pessoa que roubou o manto de Servandus. Docimedes perdeu 2 luvas e pede que o ladrão responsável enlouqueça e perca sua visão no templo da deusa. Deviam ser luvas bem valiosas. Se há alguém, seja escravo ou livre, que tenha roubado um anel ou saiba alguma coisa sobre isso e fique em silêncio, que seja amaldiçoado em seu sangue, olhos e todos os membros, até ter todos os seus intestinos completamente comidos. Autoridades de Israel encontraram uma placa de 1700 anos nas ruínas da mansão de Davi, na cidade de Jerusalém. Acredita-se que as palavras dessa placa foram escritas por um feiticeiro a mando de uma mulher que queria aniquilar o seu rival por uma questão legal. A moça se chamava Quirila. Sim, Quirila. K-Y-R-I-L-L-A. Nem ouse colocar esse nome na sua filha. Em virtude dessa disputa, ela invoca 6 deuses de diferentes religiões para aniquilar Ienes, seu rival. Os gregos Hermes, Perséfone, Hades e Hécate, Ereshkigal da Mesopotâmia e o deus gnóstico Abraxas. Eu bato e derrubo e prego a língua, os olhos, a ira, a raiva, a procrastinação, a oposição de Ienes. Que ele não se oponha de modo algum, de modo que ele não diga ou não faça nada adverso a Quirila, mas sim que Ienes, que o útero deu à luz, esteja sujeito a ela. Mais de 50 placas de maldição foram encontradas em um poço nas ruínas do palácio do rei Herodes em Cesareia Marítima, na costa mediterrânea de Israel. Acredita-se que o poço data do século I d.C., quando o palácio abrigava o governador da província romana da Judéia. A coleção inteira foi encontrada de uma vez só por pesquisadores da Universidade da Pensilvânia. Acreditava-se que deuses do submundo e espíritos sombrios ativariam as maldições e destruiriam todos os desafetos cujos nomes foram gravados nas placas. Acredita-se que a maioria foi destinada a influenciar as decisões tomadas no tribunal do governador. Outras podem ter sido destinadas a influenciar o resultado dos jogos que seriam disputados na arena da cidade. Fragmentos de cerâmica e algumas moedas encontradas no local ajudaram a datar essas placas de maldição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, me fala o seu nominho, meu anjo.